Vou só esperar aqui. Mestre Jesus, amigo, irmão, nós agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo que se nos apresenta para este convívio fraterno por meio das ondas virtuais, da tecnologia possibilitada por tua misericórdia para facilitar o intercâmbio, o contato social, dinamizando assim as oportunidades de crescimento e entesouramento de virtudes, de novos valores a serem vivenciados por nós no dia a dia, para que a tua mensagem de bondade, amor, fraternidade possa ser irradiada pelo mundo, por meio dos exemplos, principalmente, por meio dos exemplos, dos sentimentos nobres, das palavras dignas. Pedimos o amparo dos nossos companheiros espirituais, mentores, instrutores, companheiros da Fraternidade Espírita Camilo Chaves, em cujo ambiente nós nos permitimos nos situar nesse momento, para que possamos realizar o melhor ao nosso alcance. E que o aproveitamento em termos de assimilação seja o melhor possível. Assim seja. Muito bem. Boa tarde para quem está chegando agora. Nós vamos iniciar a leitura. Boa tarde. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 22. Para terminar a leitura aqui, eu vou projetar o texto. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi à tarde e amanhã, dia 5º. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras, da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E o 27, e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Muito bem, então nós vamos entrar no tema a partir do versículo 22, que vou projetar aí na nossa tela, e vou deixá-la aí para o nosso aproveitamento. Então, o versículo 22 é a consequência, evidentemente, do 21. Mas temos aí alguns aspectos para que possamos estudar. Logo no início temos: e Deus os abençoou, dizendo. A bênção ou a maldição, nós aprendemos com Jesus que é definida pelo que sai.
E a bênção ou a maldição, ela não atinge o semelhante, ela atinge o próprio indivíduo que irradia uma tendência complexa. Então, a bênção está na base, assim como a maldição, ela está na base, está na causa e não no efeito. O efeito é a confirmação, consolidação da causa. Então, nesse entendimento nosso, ninguém tem o poder de amaldiçoar ou de abençoar a quem quer que seja. Nós temos o papel, fazemos o papel de elementos indutores de determinados processos. Essa indução é como se fosse uma semente oferecida. Então, o próprio indivíduo é que se abençoa ou se amaldiçoa. Então, quando estudamos o capítulo 1 do livro Pensamento e Vida, que trata da mente, que é o espelho da vida, nós temos a equação desse sistema. Então, aqui eu vou repetir o que Emmanuel define para nós. Naquele processo em que a mente é o espelho da vida, e que já sabemos que o espelho ele proporciona, ele faz dois movimentos, capta e reflete. Então, a partir da captação, surge o reflexo. Então, o reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Em semelhantes manifestações, alongam-se os fios geradores das causas de que nascem as circunstâncias, válvulas obliterativas ou alavancas libertadoras da existência. Então, as válvulas obliterativas definimos como a maldição, que vai acarretar repercussão, reação complexa para nós. E, ao mesmo tempo em que, nesse movimento, somos instrumentos da justiça para o próximo. Ou alavancas libertadoras, que são as bênçãos. Então, estamos falando de bons hábitos e de maus hábitos, de boas tendências e de más tendências. Isso ficou claro para os amigos? A bênção e a maldição, então, está na origem, no direcionamento da energia inerente ao espírito. E nesse entendimento, ninguém amaldiçoa outrem, amaldiçoa a si mesmo na base de suas operações, na fonte de suas manifestações. Certo? Por isso é que nós vamos encontrar Jesus dizendo que se alguém te escandalizar, ou se o teu olho te escandalizar, melhor é atirá-lo longe. Ok? Então, nós não temos o poder em sã consciência, de nem fazer o mal e nem de fazer o bem. O nosso poder, ele é o poder de indução positiva ou complexa. Certo, amigos? Alguém quer trazer comentários? Todos nós que praticamos ações, quaisquer que sejam, as estamos fazendo para nós, em essência. Pode parecer que nós estamos fazendo para o próximo. Não. O próximo recebe a misericórdia ou a justiça.
de fora para dentro, conforme é o que sai da nossa intimidade, para que ele vá se trabalhando de dentro para fora. Claro, aí alguém quer falar? Eu estou vendo, escutando aí um som aberto. Ô, Júlio, sou eu. Isso aí, então, implica a lei de afinidade, né? Porque a gente atrai aquilo que a gente doa, é isso? Exatamente, exatamente. Se nós irradiamos virtudes, boas tendências, nós vamos, já estamos abençoados de dentro para fora. E vamos atrair espíritos que vibram nessa mesma faixa, que vão ser nossos amigos, que vão, inclusive, afastar determinadas complicações que estavam na pauta do mapa da existência, mas houve transformação, a misericórdia cobre a multidão dos pecados. Tem uma ideia, meus amigos? Então, a todo instante, nós podemos mudar a trajetória da nossa existência. Cada movimento, nós estamos alterando o destino em alguma medida. De acordo? Ou seja, a felicidade ou a expiação e a infelicidade estão sob o nosso controle absoluto. O tempo todo. Agora, enquanto a nossa consciência não se abre, assumindo as rédeas da existência, evidentemente que nós vamos sendo impactados pelo que atraímos, tá? Impactados. Como elemento, por exemplo, ele aprende que fumar é complexo, mas ele insiste em fumar. Então, o que pode decorrer daí? Várias coisas. Será um castigo divino se ele desenvolver um câncer? Não, evidentemente que não. Porque ele só vai desenvolver o câncer se fumar. Se ele parar de fumar, ele elimina a causa. Pode até ser que ele tenha um câncer oportunamente por uma outra causa. Nós temos, por exemplo, o Luiz é médico aí, certamente ele tem autoridade para saber, mas eu conheço um caso de um câncer que surgiu na madureza de uma pessoa que a causa é um vírus de uma virose que ela teve na infância. Eu esqueci o nome da virose. Teve na infância, aquilo foi curado, acho que nem tem vacina, eu esqueci o nome. E depois, na madureza, desenvolveu um câncer, um linfoma, e a causa estava lá no vírus. Só esqueci o nome do vírus. Ô, Júlio, Então, diga. você que estava falando do cigarro aí, é porque as pessoas não interpretam direito, né? Se você coloca em cima da mesa um copo de soda cáustica e toma, você acha que você está se envenenando. Mas quando fuma um cigarro, não acha, não. Não, E aí, depois o resultado é o mesmo e não entende por quê, né? exatamente. Agora, mesmo nesse caso do vírus adquirido na infância, a pessoa pode. Então, já vai trazer uma semente implantada no campo somático, em função de uma necessidade, que poderá surgir em certa idade, mas que poderá, inclusive, ser afastada em função do que foi elaborado ao longo da existência. Então, poderá até vir mais cedo. Então, o negócio é o seguinte: é nós nos apressarmos em praticar o bem.
sempre. Porque aí nós estamos alterando causas. No mínimo, as causas futuras. Pode ser que as causas anteriores nós ainda vamos sofrer repercussão. Mas, de futuro, não mais se nós nos empenharmos na prática do bem, certo? Desenvolvendo a bênção de dentro para fora. Ficou claro aí, meus amigos? Isso é importante, porque nós estamos trabalhando aqui assunto da mais alta transcendência, que é a autonomia individual de cada espírito. Agora, enquanto a consciência não se abre, a lei divina, natural, vai nos conduzindo, de dentro para fora, tá? O determinismo da maldição, da tendência complexa, vai gerar alguma coisa, de dentro para fora. Mas quem é o artífice? É quem está mantendo a complicação. Tudo bem? Vamos avante? E Deus abençoa dizendo: frutificai e multiplicai. Ou seja, nós estamos aqui trabalhando a produção de cunho divino. Produção que vem se desenvolvendo segundo a observância do mandamento divino. Certo? Então, Deus abençoou dizendo: frutificar e multiplicar. Frutificação e multiplicação é uma lei natural também. Lei natural. Nós vamos produzindo e multiplicando na pauta do que nós estamos operando no mundo de forma automática. Agora, o nosso compromisso, o nosso desafio é, a partir de agora, produzir e multiplicar, frutificar, segundo a árvore da vida que vamos estudar em breve, que é a árvore do amor. É o que estamos aqui desenvolvendo e estudando, tá? Crescer e multiplicar-vos. Então, nós crescemos e multiplicamos operando naturalmente no campo, acionando as duas asas da evolução, a razão e o sentimento. Os movimentos naturais das duas asas, razão e sentimento, estamos frutificando e multiplicando, porque nós estamos gerando um fruto, o fruto vai ser interiorizado por alguém, vai ser assimilado, que é a semente, e vai haver uma frutificação. E é por isso que nós vamos voltar a conviver com quem nós recolheu uma semente complexa nossa, utilizando mal o seu livre-arbítrio. Certo? Se nós produzimos uma semente complexa, o elemento estava conosco na pauta do contato social, usou o seu livre-arbítrio, adotou aquela semente, então existe uma responsabilidade de nós voltarmos no tempo. Se o elemento não conseguir superar a dificuldade, porque o elemento pode despertar, pode perdoar, pode seguir adiante. Mas aí nós vamos conviver, segundo Kardec no livro Céu e Inferno, com aqueles semelhantes a esse elemento. Exatamente para quê? Para que nós produzamos semente diferente. Se nós produzimos uma semente complexa, nós precisaremos produzir uma boa semente junto àqueles corações ou com corações semelhantes, tá? Isso está muito claro no livro Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura. E no capítulo que trata do purgatório, que trata da questão do pagamento, que muita gente faz confusão, certo? Com o pagamento. E o pagamento, o que é o pagamento? O pagamento é simplesmente
Se eu produzir um fruto complexo junto a alguém, eu vou voltar com esse alguém e produzir um fruto adequado. Porque o problema não está no alguém, está em mim, que estou gerando uma tendência complexa. Eu preciso reajustar-me. Isso não é pagamento, meus amigos, é transformação interior. Tá? Isso que a gente entende essa sutileza. Obviamente, quando o Allan Kardec trabalhou a codificação, trabalhou os livros complementares, ele não tinha tempo para fazer um raciocínio mais elaborado e sofisticado para o assunto. Não tinha tempo. E é por isso que ele vai dizer nos livros, na Revista Espírita, que o Espiritismo ele vai ser, o edifício vai ser edificado. Não foi dita a última palavra. O Espiritismo vai sendo construído. As bases são imutáveis, os princípios básicos, mas o edifício que vai crescendo sobre o alicerce vai trazendo novos aspectos. De acordo, amigos? Porque nós temos elementos no movimento espírita que, por Kardec não ter falado em colônias espirituais e nem os espíritos, então colônia espiritual não existe para eles. Porque Kardec não falou e não está na codificação. Então, tudo que André Luiz falou para eles é balela, não é verdade. Certo? Mas existem várias comunicações no tempo de Kardec de espíritos que falavam nas construções do mundo espiritual. Então, isso para nós é tranquilo, ponto passivo. Mas tem os mais ortodoxos que, porque Kardec não falou, então. Mas nós aqui não estamos presos nessa ortodoxia, porque Kardec mesmo definiu que a construção está aberta. Estou vendo que o Luiz aí já fez um movimento para comentar. Pode falar, Luiz. Não, porque senão não justificaria as muitas moradas, né, na casa de meu pai. Isso. Né? Exatamente. O André Luiz trouxe, acho que foi um detalhamento, igual você falou, não tinha como falar tudo. E mesmo porque também, tem que pegar meu carregador, mesmo porque também, como na época de Jesus, na época de Kardec, muitas informações, como nós recebemos hoje, naquele tempo não dá para receber com tanto detalhe. Claro, lógico. Né? Lógico. E temos previsões que Kardec fez que não se cumpriram. Kardec, não foi a doutrina espírita. Kardec ele pensava, ele mantinha um otimismo que no final do século XX o mundo já seria um mundo muito melhor. Ele calculava que em 3 gerações o Espiritismo teria feito o trabalho de renovação da sociedade. Evidentemente que isso não aconteceu. O erro está na doutrina espírita? Não, Kardec entusiasmou-se com o assunto. Porque em nenhum local da doutrina espírita, codificação, Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, nas respostas que os espíritos deram, as instruções dos espíritos, em nenhum momento está dito que no final do século XX a Terra seria um mundo regenerado. Em nenhum local. Então, Kardec era otimista. Certo? Pensando bem, Júlio, nem no fim do século XXI isso vai ser verdade. Eu vou repetir o que eu disse aqui há semanas atrás. Se nós não tivermos um investimento pesado da espiritualidade superior, promovendo reencarnações em massa de bons espíritos, nem em 200 anos. Nem em 200 anos. Nós vamos ter um mundo bom aqui na Terra. E essa ortodoxia que você estava falando dela,
fortalece mais ainda do que você acabou de dizer, né? Não Exatamente. adianta, se você é ortodoxo, você não muda. Exatamente. Porque é o seguinte, se não houver reencarnação em massa de bons espíritos no curto prazo, significa que os espíritos que estamos reencarnando somos ainda espíritos lutando contra o mal. Somos ainda espíritos inferiores. Não somos bons espíritos. Certo? Porque Kardec definiu que para que a Terra seja um mundo feliz, será suficiente que estejam reencarnados bons espíritos. Então, os bons espíritos, na pauta da escala espírita, são capazes de transformar a Terra no mundo feliz. Reencarnando em massa. Certo? Mas espíritos ainda dúbios como nós, reencarnando, continuamente reencarnando na Terra, nós vamos continuamente ser influenciados pelos que estão aí, que serão nossos pais, são nossos pais. E é por isso que nós vamos vendo filhos imitando os pais. Nós temos aí um governante que tem 4 filhos, os 4 filhos são a imagem e semelhança dele. Eu aqui não vou citar nome. Imagem e semelhança. Estão reproduzindo. Então, crescer, a frutificação, a multiplicação continua. Então, dentro desse quadro, nem em 500 anos. Desculpem. Nem em 500 anos. Porque existe uma lei, Emmanuel trabalha essa lei, nós estudamos, se não me engano, no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 12, existe uma lei segundo a qual os filhos sempre imitarão os pais. É natural. Certo? Então, o nosso desafio, esforço, metodologia é nos tornarmos bons. Com urgência. Sabe por quê? Porque nós vamos reencarnar na Terra. E se nós não formos bons, se a tendência não for firme, nossos pais vão nos influenciar ou não vão? Aí, o Emmanuel vai dizer assim também, que é muito difícil alguém fugir da lei segundo a qual o filho sempre imitará o pai, tá? Então, meus amigos, eu não quero tirar aí os óculos cor-de-rosa de ninguém, e nem destruir o paraíso, mas nós temos que cair na real. Porque se algum espírita, com base na doutrina espírita, vier falar comigo que o mundo que nós estamos vendo aí fora é regeneração, eu vou rasgar tudo que eu já aprendi de doutrina espírita, vou lá para o Tibete e vou virar zen budista. Eu rasgo, jogo fora. E eu vou falar com vocês, o Espiritismo não foi capaz de transmitir essa ideia raiz para os espíritas em grande escala, não. Por isso é que temos a confusão aí instaurada. Temos aí vertentes, seitas sendo desenvolvidas no edifício espírita, no movimento espírita brasileiro. Seitas. A base da idolatria, de médiuns. A base do culto a personalidades. E a codificação da doutrina espírita. E o que eu estou fazendo aqui com vocês, estou aqui instigando o pensamento crítico. A minha modesta pretensão é aquela de Sócrates, de Diógenes. Instigar o pensamento crítico. Que é o que eu aprendi. Modestamente, eu aprendi a ser crítico com o senhor Allan Kardec. Que é isso. Quem quer falar? Alguém levantou a mão, eu escutei. Eu vi, né? Escutei, não.
Pode falar. Eu queria te perguntar se é certo a pessoa que dá a palestra cobrar. Claro que não. Hein? É porque tem esses mais famosos, né? Sim. Que às vezes promove uma palestra mais elaborada, qualquer coisa assim, já vai logo falando, vocês olham o preço aí, tá um preço bom. Não, isso aí é uma aberração. Hein? Como? Dá de graça o que de graça receber. Se o elemento bebeu na fonte, bebeu na fonte espírita, cresceu, não é isso? Cresceu, multiplicou e enveredou para uma vertente pessoal, começa a cobrar, mas a base, de onde ele tirou a base? Infelizmente, é uma adulteração. Adulteração. Mas no caso aqui que eu vi, é uma pessoa muito considerada. Nós precisamos identificar o verdadeiro do falso profeta, gente. Pois é. E Erasto disse que é preferível rejeitar 10 verdades que aceitar uma mentira. Eu ainda não vi ninguém cobrar por palestra, não. Eu já vi. Cobrar por conteúdo, já. Como é que é? Cobrar por conteúdo, já. Por conteúdo, Não sei. Elementos que para você ter acesso. Lançaram uma palestra em 2 partes. E a segunda parte ele ia lançar quando atingisse 100 mil curtidas. Exatamente. E falou que quando alcançar 100 mil curtidas, eu vou disponibilizar a segunda. Certo? E isso é uma cobrança indireta, né? No YouTube, quanto mais curtidas e visualização, meus amigos, é remuneração que entra. Ô, Júlio. Diga lá, minha amiga. Tem canal também, não é canal, tem uma plataforma também que tem palestras que são fechadas, é só para quem é assinante dessa plataforma que tem acesso às palestras. Quer dizer, as palestras mais superficiais que não têm grande alcance, elas são abertas. Aquelas que têm um pouquinho mais de profundidade no conceito deles, elas são, você tem que pagar essa plataforma para você ter acesso. Não, gente, pessoal, esse é o movimento espírita brasileiro, meus amigos. E o pior é que é gente boa, hein? Não é qualquer um espírita, é gente boa e conceituada. Nós precisamos identificar, orar por esses irmãos, e nós não fazemos o mesmo. Eu aqui, por exemplo, esses estudos que nós estamos fazendo aqui, vocês não estão. Eu posto aí no grupo, eu não saio postando em Facebook, não posto. Jamais vou fazer isso. A manutenção no YouTube, ela tem custo ou ela é gratuita? Não tem custo não, mas quando você começa a ter muitos seguidores e muitas visualizações, você começa a receber remuneração. Tá? Propagandas. Você vai ganhando dinheiro. Certo? Entendi. Ô, Júlio, diga, Regina. Tem um canal espírita, eu não vou citar nome também, você deve saber, que tem lá que as pessoas podem ajudar, contribuir. Eu já vi nesses canais que você pode contribuir, e assim, é bem estranho isso, né? Tem de tudo, gente, tem de tudo. Vai de graça. Por exemplo, aqui eu tenho um canal no YouTube que eu descobri por acaso que eu tinha. Todo mundo tem Gmail e tem um canal. Eu não recebi nenhuma cobrança do YouTube para, você tem que me pagar tanto que você está usando o meu canal. O YouTube não faz isso. Então, isso não existe, certo? Então, agora, se você faz campanhas, eu vou fazer um curso aqui personalizado e tal, eu vou cobrar que é para manutenção do canal. Isso o dia que eu fizer isso, o Luiz aí, que é médico, pode avisar para o Galba Veloso, manda ambulância com camisa de força aqui para casa. Aqui, mas no caso da pessoa
Já tá definido aí, tá? Pode mandar. Já está autorizado. Está autorizado. Tem testemunha aí, ó. Mas se for um curso, pode ser cobrado, né? Não, claro que não. Curso espírita? Claro que não, hein? Eu acho que eu vou dar o nome, porque você hoje pode eu cobrar. manhã olhando. Se você é acadêmico, Vou dar o nome. se você é acadêmica, você pode cobrar por um curso da sua A Kátia rindo. sua área. Na sua área. Eu tenho pago curso de fotografia. Hein? Eu tenho pago curso de fotografia, mas de Não, espírita nunca paguei. Nem vou. Fazer fotografia, isso aí é profissional. Agora você vai fazer. E é sempre assim, o pessoal dá umas palestrazinhas com um chamarisco e depois você tem que poder pegar o conteúdo bom, você tem que pagar. Meus amigos, isso aí são os absurdos. Fotografia de espírito não pode cobrar, não, viu? Não, essa não. Eu não tenho medo. Eu perdi o medo de tudo. Tem 2000 anos que eu perdi o medo de qualquer coisa, tá? Eu não tenho medo de falar aqui, não, tá? Também tem, não. Pode, eu falo aqui. Lógico que eu não vou falar nomes, né? Mas falar em linhas gerais do que está acontecendo, nós temos que identificar. É para a gente não fazer igual. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, eu encontrei um texto, acho que é no capítulo 20, quando fala dos obreiros do Senhor, capítulo 20, trabalhador da última hora, e tem 5. Os Espíritos falam assim, aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Então, eles não estão dizendo que vai ser no final do século XX. Vai ser no final do século XXI. Não. Aproxima-se o tempo. Enquanto Jesus for julgando conveniente que devem reencarnar espíritos complicados como nós, que merecem uma chance de regeneração na Terra, eles vão reencarnando. Trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, assim que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Eu vou só ler algumas partes aqui, depois vocês vão lá para ler, né? Mas ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita. Pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Aí o último parágrafo. Deus procede nesse momento ao censo dos seus servidores fiéis. Já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos. Pois, aos que não recuarem diante de suas tarefas, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Os postos mais difíceis parece que não chegaram ainda não, tá? Se alguém aqui na Terra operou os postos mais difíceis, o primeiro foi Allan Kardec. Depois, para ficarmos aqui no nosso contemporâneo, Chico Xavier. Jerônimo Mendonça, Jesus Gonçalves, Caibar Schutel, Bezerra de Menezes. Certo? Porque nós estamos surfando na onda. O Senhor... Barçanufo. Barçanufo. Nós estamos colhendo onde nós não ceifamos. Ivone Pereira. Capítulo 4 de João, com Ivone Pereira. Nós estamos ceifando onde nós não plantamos, estamos colhendo. Estamos surfando na onda, e tem gente aproveitando disso para auferir rendimentos. Auferir rendimentos. Certo? O negócio é grave, meus amigos. O negócio é grave. O negócio não é fácil, não. Então, frutificar e multiplicar. Encher as águas nos mares, ou seja, processo da evolução, encher as águas nos mares é desenvolver os instintos,
primeiramente. Toda essa fieira aí evolutiva ao longo das formas biológicas, desde o átomo, passando pelos vírus, bactérias, algas verdes de feição unicelular, que é o antepassado de todos os vegetais, todas as plantas. Alga verde de feição unicelular. Dessa alga verde, vieram depois as algas verdes de feição pluricelulares, e parece também que as cianobactérias são os elementos aí, por exemplo, que aí entra no campo da... Depois vocês podem estudar isso aí na web, vocês podem estudar aí pelo Google, evolução das plantas. Depois vocês dão uma lidazinha lá. Tem um aspecto interessante aí. Evolução em 2 mundos fala também, né? Mas a evolução em 2 mundos, o André Luiz não cita a alga verde unicelular, né? Ele cita pluricelular. Porque a unicelular é uma teoria moderna. Descobriram agora aí que, na verdade, função de detalhes técnicos, que não vem ao caso aqui, abordar, e eu nem sei abordar, eles descobriram que o ancestral comum de todas as plantas é a alga verde unicelular. Então, naqueles movimentos ali, das ondas projetarem na praia, as algas, certo? Então, foi havendo um movimento de saída das águas. Tá? Os vegetais, então, foram se desenvolvendo a partir das algas verdes unicelulares, porque do verde define a presença da fotossíntese pelo aproveitamento da luz solar. Ok? Então, aí, toda essa trajetória, vírus, bactéria, alga verde unicelular, alga verde pluricelular, vegetais, depois os animais, né? Nós já estudamos aqui, nós vamos voltar aqui um pouco à frente, voltar nesse assunto. Nós temos 2 vertentes animais de saída do mar. Nós temos a vertente que veio dos crustáceos, que são os insetos, que vieram ali dos crustáceos. Camarões, caranguejos, crio, copépodes, aqueles minúsculos, crustáceos minúsculos, que é a base da cadeia alimentar, o plâncton e o fitoplâncton. O plâncton são seres unicelulares, crustáceos minúsculos. Então, dessa vertente aí dos crustáceos, surgiram todos os insetos, de um lado. E dos peixes, por exemplo, dos peixes que foram se transformando em anfíbios em répteis. Por exemplo, nós temos no selacanto, que é um fóssil vivo, que as nadadeiras são 4 patas. Então, a transição de peixe para anfíbio. O anfíbio vive no ambiente dual, na água e fora da água. O réptil que vem do anfíbio, definindo o primeiro ser biológico que vai ser a linha de desenvolvimento do futuro homem biológico, réptil, que vem dos anfíbios. Os insetos expressam um caminho para o princípio inteligente ir se engrandecendo ali naquelas formas mais frágeis, até que ele, por exemplo, adquira condições de começar a ingressar nesse reino aí que vai dar no homem. Certo, amigos? São ideias que nós aqui podemos trabalhar com elas.
E os répteis deram origem a nós, toda a linhagem de mamíferos, aves, vem dos répteis. Já falando para vocês aqui dos monotremados, o ornitorrinco e a equidna, na Austrália, que são a transição entre réptil e mamífero. Os mamíferos marsupiais e os mamíferos mais superiores, que desaguaram, que geraram, no tempo, o tipo humano biológico, tá? Paralelamente, o princípio inteligente vem se desenvolvendo e o mar interior vem sendo preenchido de capacidades, instintos, inteligência, sentimentos, tá? Então, os mares vão sendo cheios. De acordo? Alguém quer trazer algum comentário? Ô, Júlio, tem uma coisa interessante que você falou nos marsupiais. O próprio cavalo marinho, ele é um precursor dos marsupiais, porque o macho cria os filhotes na barriga. Sim. Eles entram e saem, né? É. Então, as coisas vão evoluindo realmente, começa sempre na água e vai chegando. Vamos dizer que ele é o esboço inicial. É o rascunho, né? De uma linhagem, um rascunho. Que depois foi aperfeiçoada nos marsupiais. E as aves se multiplicam na Terra. Então, nós tivemos aí. As aves são os dinossauros, tá, pessoal? Júlio. Diga lá, Luiz. Só dentro do que você está complementando aí, a gente lembra um raciocínio então, bem diferente do que falam nas demais religiões. Parece até, se a gente falar para um católico, parece um sacrilégio, que Deus não criou o homem, né? Não criou o homem pronto, né? O homem, como nós conhecemos, ele é fruto da sua evolução. Exato. Né? Ele vai se construindo, né? O princípio espiritual ele vai se construindo, né? Até chegar nessa forma mais perfeita, como diz o livro dos Espíritos, né? A forma nominal, para receber o espírito daí com capacidade da razão, né? Isso. Tem o plano que vem de Deus, plano da obra, e o princípio inteligente vai utilizando as formas biológicas para se desenvolver. Então, a criação de Deus está no determinismo das suas leis. Que são elaboradas por sua mente, para nós é inacessível. As leis universais, as leis naturais, tanto as morais quanto as físicas, biológicas, são leis naturais. Nós estamos presentemente buscando entender como funcionam as leis morais naturais. As aves se multiplicam na Terra, então as aves são os dinossauros aperfeiçoados, tá, pessoal? As aves descendem dos répteis, assim como os mamíferos. Mas elas descendem diretamente dos dinossauros. Tá? Então, nós podemos dizer, aliás, eu digo isso porque tem cientistas que dizem que os dinossauros não foram extintos, são as aves hoje. Evoluíram. E as aves, como também no ponto de vista psíquico, que é a capacidade do pensamento contínuo, desenvolvida. Nós vamos buscar nas alturas, no alto, elementos de cunho superior para o nosso aproveitamento. Então, as aves como sendo símbolo dos voos do pensamento, tá? Capacidade de distração, buscar no alto, e vai por aí. Então, esse foi o 22, o 23,
E foi à tarde e amanhã, o dia quinto. Nós já temos estudado, é um mantra aqui nesse texto, à tarde e amanhã. À tarde é o período que não temos consciência. Nós estamos aqui hoje no plano físico, na encarnação, e à tarde, todo o nosso pretérito que não temos consciência, de que não nos lembramos. É à tarde. Mas esse pretérito está presente como tendências para o trabalho hoje, no plano da consciência desperta. Amanhã, nova oportunidade. Foi à tarde amanhã, o dia quinto. O dia quinto define, o número 5 define o homem pronto, o homem completo. Aquele homem que já formatou sua casa mental, já identificou os 3 departamentos da casa mental: subconsciente, consciente, superconsciente, que é o símbolo da arca. Então, no subconsciente estão os impulsos automáticos. Quem já leu o livro no Mundo Maior vai se lembrar. Os impulsos automáticos, que são as nossas tendências instintivas, foram desenvolvidos nesses reinos anteriores ao reino humano. Mineral, vegetal, animal, hominal e racional, sendo aplicados no hominal racional hoje para iluminar a razão. Subconsciente. O consciente. Emmanuel define para nós o que é o consciente. Campo de nossa consciência desperta, confinada entre a animalidade e a angelitude. Confinados em que nos encontramos entre a animalidade e a angelitude, somos impelidos a interpretá-la, a mente, como sendo o campo de nossa consciência desperta na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Então, o consciente é a faixa evolutiva em que nós estamos hoje, com um certo grau de conhecimento, confinados entre o passado e o futuro, em que esse conhecimento permite operar. Isso é individual de cada um, na pauta do seu livre-arbítrio. Que a consciência, a lei de Deus escrita na consciência, de acordo com a capacidade de cada um de definir o que é melhor ou o que não é melhor. Mas nós estamos hoje num tempo em que nós temos que definir e não buscar sempre o que é melhor para nós, porque se nós formos perseguir sempre o que é melhor para nós, nós acabaremos fazendo o que não é melhor para o próximo, o que não é conveniente para o próximo. Aí nós nos transformamos em instrumentos da justiça para o próximo. Claro, aí, meus amigos, ficou muito filosófico. Então, nesse campo da consciência desperta, que é o nosso hoje, vão emergir. O passado vai emergir como tendências, nos reflexos, e no futuro chegarão as intuições, as orientações, as inspirações, que é o superconsciente. O superconsciente, o nosso superconsciente é o subconsciente dos espíritos puros. Cujo subconsciente, nós, pelos nossos anseios de elevação, trabalho de elevação, de desenvolvimento de conhecimento nobre, nós vamos estabelecendo uma sintonia. Quem já estudou aí mediunidade vai se lembrar daquela fórmula que os espíritos sempre falam conosco. O médium vai sentar na sua mesa, vai entrar em oração,
no esforço de elevação, e os espíritos superiores vão reduzir a sua vibração para que haja o quê? Sintonia, não é? Esse reduzir a vibração é chegar mais no subconsciente dele, meus amigos. Para poder sintonizar com o nosso superconsciente, tá? E nós temos que tentar subir a nossa vibração, né, para poder chegar perto deles. Né? Evidentemente. À medida que nós vamos nos sensibilizando, embevecendo pelo que o Bezerra diz, Emmanuel, e vamos vivenciando, aí nós vamos transformando o nosso subconsciente. Nós vamos compactando o subconsciente de valores novos, né, que vão se tornar tendências subconscientes na próxima existência, meus amigos. Tem uma ideia? Mas precisa viver. Se não vivenciarmos, não se torna hábito incorporado. Condicionamento estabelecido. Aí nós vamos incorrer naquele sistema do elemento que até o que parecia ter, ele foi tirado. Não é isso que está em Lucas? Ao que parece ter, que será tirado. O elemento está cheio de ideia na cabeça. Então, ele acha que ele tem uma sabedoria, uma elevação. Ele acha, porque tem muitas ideias. Mas não vive. Não elaborou tendências. Então, na próxima encarnação, ele não tem aquela tendência. Ele volta com as tendências que ele tinha. É simples assim, meu amigo, meus amigos, é matemático. Não é Deus que tira, não. É o elemento do colaborador, não construiu a tendência, então ele volta. Ele não tem aquela tendência. Ele vai continuar reencarnando e sendo influenciado pelos pais. Não vai conseguir fugir da lei. De acordo? O assunto não é fácil, não, meus amigos. O assunto é desafiador, viu? Por isso que o movimento espírita, agora vocês vão desculpar aqui a franqueza. O movimento espírita é complexo porque não tem vivência espírita. Tem vivência espírita cristã? Não tem. Chico deu exemplo. Quantos que seguem o exemplo do Chico? De ir atrás do filho do Calvário, sofredor. Então, nós vamos sendo pastoreados pelos falsos profetas em todos os níveis da sociedade. Júlio. Fala, Regina. Eu fiquei pensando aqui agora, muitos que estão no movimento espírita, agindo dessa forma, estudaram com Honório Abreu. Estudaram com Honório Abreu, beberam nessa fonte. E eu fico pensando, a compreensão é muito diversificada, é muito diferente o modo como que cada um compreende, né? Sim. Porque olha para você ver, quem estudou com Honório Abreu, com o seu Honório Abreu, e está agindo dessa maneira, porque não compreendeu como ele trouxe. Não. E o Honório, em muitas ocasiões, ele era médium de Emmanuel, médium do José Damasceno Sobral, médium daqueles espíritos que foram os mártires do século III, do cristianismo. Ele era médium desses espíritos. Então, quando eu ganhei de presente o material do Apocalipse de Gênesis do Honório, que eu comecei a estudar, eu fiquei impactado pela excelência do material. Então, eu me propus a compartilhar com os companheiros, porque eu não podia estudar o assunto, fazer um resumo para mim, aproveitar e não compartilhar o material. É isso. Então, É muito. Oi, pode falar.
Em Júlio, é muito, que nem a Regina falou, é muito diferente do que a gente ouve, no geral, nas casas espíritas, em geral, os palestrantes. Não sei se a palavra certa é muito raso. Muito raso. Muito raso ainda. Ou porque eles não tiveram... É muito raso mesmo. Não tiveram acesso, a gente não sabe estudar, é muito diferente, não é? Não, eu tenho conhecimento de elementos que tiveram acesso, mas não concordavam com a forma de interpretação do Honório. Eu assisti um estudo do Honório esses dias, nossa, é muito diferente. Eu tenho o Apocalipse do Honório, que eu estudei, e modestamente fiz o resumo, e trabalho com o Beto lá na... Aliás, foi o material que nos uniu. São 300 estudos de 1h30 do Apocalipse, áudio, e 56 áudios de Gênesis. Porque ele desencarnou quando estava trabalhando Gênesis, 2007. Mas tem um material mais antigo em texto. Os áudios não tem. Então, eu tenho material aqui de Gênesis, dele até, se não me engano, o capítulo 9. Mas do capítulo 4 em diante, ou 3 em diante, é só texto. O áudio não existe. É um material extraordinário. Muito bom. Vocês estão uma linha muito bom, não? Eu levei 4 anos. 4 anos escutando. Eu era taxista, né? Tinha um táxi. Então, quando eu ganhei, que eu vi o tamanho do assunto, eu providenciei um carro com conexão USB, que eu salvei no pendrive. E quando eu estava transitando com o táxi sem passageiro, eu fechava os vidros ali e escutava. Mas eu tive que começar a escrever, porque você não grava, não tem como gravar. Então eu comecei a escrever. Então eu levei 4 anos e meio para finalizar o resumo. Depois eu comecei a digitar. Aí eu consegui fazer a digitação toda. Fiz a digitação plena, que tem 220 páginas em tipo 8, e fiz um miudinho. O Beto pediu para fazer um miudinho, mais esquemático, que é esse aí de 100 páginas. Então, o de 100 páginas é resumo do resumo que eu fiz, tá? Que tem 221, mais ou menos. Que eu ainda estou terminando, porque estou fazendo uma revisão das primeiras 130 páginas para apurar o pensamento dele, entendeu? E o Beto tem a vontade de publicar um livro com isso. Mas ainda brincava com o Beto assim, eu falava, Beto, isso aqui é um curso, é um PhD de Espiritismo, um estudo desse, mestrado, vamos dizer assim, né? É uma interpretação, de fôlego, de conteúdo. Muito diferente de tudo que tem por aí sobre o Apocalipse. Muito diferente. De obras espíritas que tratam do Apocalipse. Muito diferente. De todas as obras do Kardec, eu acho. Não só do Apocalipse. Muito bem. Então, dia 5º, então ficou claro, né? O dia 5º é o homem pronto, casa mental identificada. Nós já identificamos o que é impulso inferior, inclinação má, que estamos trabalhando no hoje, a consciência, no campo da consciência desperta. Impulso superior, que é o que estamos buscando adotar para trabalhar as inclinações más, que a força que formou, a força instintiva sistemática
habitual e rotineira que formou a inclinação má é a mesma força habitual, sistemática, rotineira, que vai formar a virtude. Que vai estabelecer um mecanismo de cunho infalível para a nossa caminhada, que é esse aqui, ó, Emmanuel, Pensamento e Vida, capítulo 20. O hábito. O hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. A tendência é uma rotina que a gente segue, meus amigos, estabelecida pelos hábitos. Então, se a tendência é complexa, para mudar, eu preciso insistir em novos hábitos diferentes que vão desenvolver uma tendência nobre. Herdeiros de milênios, gastos na recapitulação de muitas experiências análogas entre si, vivemos até agora quase que a maneira de embarcações ao gosto da correnteza, no rio de hábitos aos quais nos ajustamos sem resistência. Aí se enquadra a questão dos filhos que não conseguem fugir àquela lei da imitação dos pais. Vamos nos manter naquele rio, naquela correnteza. Vamos sendo acalentados. Comentários aí, pessoal? Mais um? Ô, Júlio, Fala, Regina. esse livro Pensamento e Vida é uma cartilha que a gente tinha que estudar, reestudar, ler, reler e tentar colocar em prática, né? Porque... Objetivo. Eu aprendi a estudar esse livro com o material do Honório. Esse livro, para mim, antes era um ilustre desconhecido. Aí nós vamos vendo as pérolas que tem nesse livro, que estuda as leis morais, tá? É um aprofundamento das leis morais, que o Livro dos Espíritos lança, do que o Livro dos Espíritos lança as bases para nós, e Emmanuel aprofunda. Leis morais. Muito bem. 24. Vamos começar o 24, mas não vamos conseguir terminá-lo, por causa do tempo. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. Assim foi. Então, nós estamos vendo aí o processo determinístico da evolução. Nós estamos estudando hoje, já passamos por esse processo, eu vou enfatizar. Já passamos por esse processo, já desenvolvemos o pensamento contínuo, a razão já foi desenvolvida, estamos hoje no trabalho de iluminação da razão e estamos fazendo aqui o estudo cotejo do que foi elaborado, identificando os potenciais, as capacidades. Como foi o processo, tá? Nós estamos hoje na transição do 6º para o 7º dia, da formação do mundo moral superior. As bases nossas já estão formadas. 7 dias da criação básica já foram vencidos por nós. Nós estamos na escala mais acima, tá? A escala centenária mais acima. Estamos contemplando o trabalho. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie. A alma vivente nos fala da alma encarnada. O que é a alma? Um espírito encarnado. Então, nós estamos falando aqui do movimento de elaboração das formas biológicas para encarnação do princípio inteligente que já estava preparado no mundo espiritual
e vai, então, passar a evoluir aqui na Terra, no corpo biológico preparado para a sua evolução. Porque o princípio inteligente não evolui do zero até o homem no mesmo orbe, não, meus amigos. O processo é muito lento. Tá? Em termos de evolução biológica, dos vírus e bactérias até o homem de 200 mil anos atrás, foram 1 bilhão e 500 milhões de anos de evolução, biologicamente falando. Mas o princípio inteligente que foi sendo incorporado, ele foi sendo trazido de outros orbes. Tá? Trazido de outros orbes. À medida que as formas aqui foram se desenvolvendo. De acordo? Evidentemente, aprendemos isso com o André Luiz, mas nós vamos ter ainda obras que vão detalhar mais à frente, com certeza, esses assuntos. Agora, nós estamos estudando esses assuntos, mas detalhar muito não é muito relevante, porque o que é relevante e é urgente é a vivência do bem e do amor na sociedade. Ô, Júlio. Diga. Você está falando que os princípios psicológicos foram sendo trazidos de outros orbes, né? E certamente a evolução é lenta. Então, eles estagiam aqui e vão para outros orbes. A coisa vai sendo mais ou menos nessa troca, vai trocando para poder ir pegando no ponto de evolução que ele está, né? Exatamente. Por exemplo, quando os exilados de Capela chegaram, que vamos estudar isso à frente, determinados espíritos na faixa humana que ainda não estavam maduros para a convivência com esses espíritos, eles foram retirados. Entendi. Eles ainda eram inocentes para conviver com uma raça complexa que viria, certo? Atritar com os brutos preparados, mas que já estavam precisando sair da brutalidade. Então, isso aí quer dizer que nós já transitamos por milhares de mundos, né? Provavelmente. Não vou dizer milhares, né? Milhares é muito. Milhares não, mas... Umas centenas vai, né? De dezena para cima, com certeza. De uma dezena para cima, com certeza. Entendi. Diga aí, Luiz. Não, vocês estão falando também a mesma coisa que nós lemos no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele está falando do mundo de transição, de regeneração, em que, dependendo do nosso trabalho aqui na Terra, nós podemos ser alçados para já um mundo que está em regeneração. Pode, isso é o Santo Agostinho. E não trabalhar pela construção dele aqui, sabe? Exatamente. Né? Porque pode ser que o elemento ele se desenvolva suficientemente bem para ir para um mundo melhor. O mundo já regenerado. O mundo já regenerado. O mundo é íntimo, né? O mundo é íntimo. O mundo íntimo é que vai se regenerar. Ele regenerado, ele vai para um exterior que seja adequado ao seu interior, né? Exatamente. Você tem que ir para um mundo que você entre em ressonância com a vibração dele, né? Isso. E que você não vai causar confusão e desordem. Uhum. Naquele mundo. Sim. Não é? Vai ser um elemento desobediente naquele mundo. E aí você vai provocar confusão e desordem. Então, um elemento com tendência viciosa. Ele não estava combatendo. Ele não pode reencarnar no mundo regenerado. Ele vai causar confusão nesse mundo. Vai instalar ali a expiação de novo. No círculo em que ele está. Vai impor um desafio para os que já venceram a expiação. Então,
Os espíritos dizem, né, que os espíritos que causam confusão e desordem serão retirados do mundo. Os atrasados, porque reencarnando eles continuamente causariam confusão e desordem. O que nós temos de confusão e desordem no mundo hoje é de uma enormidade sem precedentes, todas as áreas. E à medida que o mundo for se transformando em regeneração, eles vão sendo retirados, né? Exatamente. E não nos iludamos pelo que temos. Quando nós fazemos um diagnóstico detalhado da sociedade, nas mínimas coisas, meus amigos, o mal predomina aqui, tá? Não vamos entrar nessa de que o bem predomina, não, porque senão é uma alienação falar que o bem predomina. O mal ainda predomina. Uhum. E a gente precisa saber disso para contrabalançar. Agir nas várias frentes. Aliás, tem um livro do André Luiz chamado Conduta Espírita, e ele nos inspira a agir em várias frentes sociais. É um convite sutil do André Luiz para a gente agir em várias frentes sociais e não apenas na frente religiosa. Está lá, nas entrelinhas, lá do que está dito. Para avançar, para transformar o mundo num mundo de regeneração, efetivamente. É o desafio. Então, nosso tempo terminou. Vamos, então, interromper esse nosso trabalho. Que Jesus, então, nos ilumine, nos fortaleça. Na semana que vem, retomamos do versículo 24. Beleza.